Bom, então, mais uma vez, boa tarde a todas, a todos os presentes nesta nossa última sessão do nosso simpósio aqui da Abralic, deste ano de 2022. Vamos, então, iniciar as apresentações. A primeira apresentação vai ser feita pela Cláudia Luiza Caim. O título do trabalho é Memória e Testemunho em Metade Cara, Metade Máscara, de Eliane Potiguara. Está com a palavra aí, Cláudia, obrigada. Obrigada, boa tarde. Bem, eu preparei um texto que ainda não é um texto definitivo, então, por favor, já de antemão eu peço desculpa caso tenha algumas conexões que não estejam ainda muito claras. Tomara que no debate a gente consiga deixar o texto com um pouco mais de eficácia. Vou fazer a leitura, portanto. Eu vou começar com uma citação do Walter Benjamin, que está na Rua de Mão Única. Ele diz o seguinte: a construção da vida passa neste momento muito mais pela força dos fatos do que pelas convicções. Concretamente, de fatos que quase nunca e em lugar algum chegaram a transformar-se em fundamento de convicções. Em tais circunstâncias, a autêntica atividade literária não pode ter a pretensão de se desenvolver no âmbito estritamente literário. Essa é antes a expressão habitual da sua esterilidade. Uma eficácia literária significativa só pode nascer de uma rigorosa alternância entre ação e escrita. Fecha aspas. O problema que se escreve nesta apresentação, nesse texto, deriva de uma pergunta da argentina Gabriela Noisel, no texto Os Restos do Político ou As Ruínas do Arquivo, que está no livro Crítica e Coleção, publicado pela Universidade Federal de Minas Gerais. Pergunta ela: o que fazer com os restos moribundos do político, seja numa sociedade assolada pela violência e negligência do Estado, seja com os efeitos catastróficos da neoliberação econômica global e o poder absoluto do mercado? Implicada por esse questionamento, desenvolvi uma pesquisa que se propôs a ler e analisar obras de autoras que viveram ou são descendentes diretas de grupos sociais marcados pela violência da nação-estado e que, do presente narrativo, carregam vestígios desse passado. Neste sentido, busco na obra Metade Cara, Metade Máscara a disposição, no sentido do verbo dispor, de preparar, arranjar, arrumar, e no sentido do substantivo da palavra disposição, estou à disposição, estou aberto a. Então, busco a partir da disposição do sujeito feminino nas transações da memória, da violência e do desejo de justiça social. Potiguara foi a primeira mulher indígena a publicar um livro de poesia no Brasil. Agora eu vou citar o que a própria Potiguara coloca sobre si no seu site. É escritora, poeta, ativista, professora, empreendedora social de origem étnica potiguara, formada em Letras e Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e Extensão, Educação e Meio Ambiente pela UFOP. É contadora de história, nasceu em 1950, é cavaleiro da Ordem do Mérito Cultural do Brasil pelo Ministério da Cultura, fundadora da GRUMIN, Grupo Mulher Educação Indígena e Enlace Continental de Mulheres Indígenas, e embaixadora da paz pelo Círculo de Escritores da França, participou da Declaração Universal dos Povos Indígenas da ONU por 6 sessões em Genebra, 6 anos de sessões em Genebra, possui 7 livros publicados, teve seus textos publicados em diversos sites, antologias, e-books nacional e internacional, é premiada e autora de Metade Máscara, desculpa, Metade Cara, Metade Máscara, livro que já está em 3ª edição. Metade Cara, Metade Máscara é uma obra singular. Recolhe um conjunto de poemas e textos em prosa demarcados por uma moldura narrativa que mescla a autobiografia da autora com a saga de Jurupiranga e Cunhataí, personagens fictícios que sobreviveram à colonização e que flutuam no tempo e no espaço, bem como o registro de sua luta política no movimento indígena brasileiro. É um livro híbrido e múltiplo que passa por diversas vozes, registros e gêneros textuais.
Se seguirmos a proposta do livro, a partir do seu sumário, vamos nos deparar com um testemunho dos efeitos do colonialismo e da colonialidade na vida de Potiguara e na história dos povos originários, seus descendentes e especialmente as mulheres. Potiguara denuncia a situação de vulnerabilidade, violência e discriminação contra a mulher indígena, mas, ao mesmo tempo, dá visibilidade a um modo de ser e estar no mundo em que o empoderamento se manifesta no encontro, através da luta e da valorização da diferença, com uma identidade que lhe foi negada. O primeiro conjunto de textos, intitulado Invasão a Terras Indígenas e a Migração, conta com 3 textos em prosa e 11 poemas. Logo no primeiro texto, somos apresentados a história da família de Potiguara e de sua vida. Seu bisavô materno foi brutalmente assassinado a mando de uma família latifundiária do Nordeste. Suas 4 filhas e o restante da família migraram para Pernambuco. Uma das filhas, Maria de Lourdes, engravidou aos 12 anos, vítima de violência sexual. Ela e sua filha Elsa migraram novamente, dessa vez para o Rio de Janeiro. O tempo passou e Elsa cresceu, casou-se e teve 2 filhos. Infelizmente, a morte dos homens da família voltou a se repetir. Seu marido morreu atropelado por um bonde. Por conta disso, a menina Eliane, filha de Elsa, foi criada pela avó Maria de Lourdes. Para que os costumes indígenas fossem mantidos e a menina pudesse ser protegida da violência e exploração sexual que circundavam o bairro em que viviam, a avó Maria de Lourdes a criou em uma espécie de cativeiro domiciliar, no qual a menina apenas ia para a escola e permanecia confinada em um quartinho onde morava. Sobre essa saga familiar, Potiguara apresenta os seguintes versos. Abre aspas. Carrego o peso da família espolhada, desacreditada, humilhada, sem forma, sem brilho, sem fama. Fecha aspas. O vínculo afetivo e identitário de Potiguara se forma no gueto familiar, principalmente com a figura da avó. Essa repassou as narrativas de seu povo, contou a história das mulheres da família, que eram todas migrantes das terras nordestinas, e colocou em evidência seu conhecimento milenar nas suas práticas de cura, tratando problemas de saúde da neta e dos moradores próximos. Diz Potiguara sobre sua avó, abre aspas, Maria de Lourdes era curandeira. Não só curou pessoas estranhas, como também 2 tumores da sua neta, alojados um no olho, outro no mamilo, com uma mistura de minhoca amassada, teia de aranha e visgo de jaca. Ela trocava essa composição diariamente por um período de mais de 15 dias. No plano político, já nesse início de livro, Potiguara apresenta que a raiz dos males de sua linhagem foi a invasão do território tradicional de seu povo, o assassinato de seu bisavô e a consequente migração da família. É desse marco originário violento de uma história de perdas que ela se constrói. As marcas da violência vivida pelas mulheres de sua família ao longo das gerações estão fortemente presentes na poesia de Eliane, como no poema Invasão, que vem após os primeiros relatos da autora. Abre aspas. Quem diria que a gente tão guerreira fosse acabar um dia assim na vida? Quem diria que viriam de longe e transformariam teu homem em ração para as rapinas? A voz de Eliane configura uma dimensão do genocídio que os povos originários sofreram historicamente e o descaso do Estado para com os indígenas sobreviventes nas disputas de terra que foram obrigados a abandonar, no caso da família dela, no início do século XX, né, na região do Nordeste, já que foram obrigados a abandonar esse espaço, essa terra em que viviam em comunidade e se estabelecerem em regiões periféricas de grandes cidades. Ela é uma entre tantas vozes de indígenas desaldeados. Essa condição indígena ainda hoje é pouco enfatizada, mesmo sendo inúmeros os descendentes dos povos tradicionais que hoje habitam as periferias das grandes cidades e que, após gerações, perderam sua identidade étnica. No poema Eu Não Tenho Minha Aldeia, ela diz, aspas, eu não tenho minha aldeia é minha casa espiritual, deixada pelos meus pais e avós, a maior herança indígena. Já no poema Pancararu, ela escreve, aspas, sabe, meus filhos, nós somos marginais das famílias, somos marginais das cidades, marginais das palhoças e da história. Não somos daqui, nem de acolá, estamos sempre entre este ou aquele, entre isto ou aquilo. Até onde aguentaremos, meus filhos? Fecha aspas.
A problemática do afastamento da cultura e, consequentemente, da identidade indígena é um dos eixos de problematização que a obra traz. Para a grande maioria dessas pessoas que, para além do desaldeamento, viveram o êxodo para os grandes centros, restou apenas o testemunho vivo de seus traços físicos e a lembrança distante do pertencimento de um povo que já não existe mais. No poema Identidade Indígena, diz Potiguara, aspas, ó identidade, e entre um fato e outro, morderei tua cabeça, como quem procura a fonte da tua força, da tua juventude, o poder da tua gente, o poder do tempo que já passou, mas que vamos recuperar. Fecha aspas. Nesta busca de uma memória perdida, Potiguara, desde a segunda metade dos anos 80, se depara com a história de extermínio e discriminação dos indígenas do Brasil, se depara com sua condição de descendente indígena desaldeada, se depara com a política de interesses dos órgãos estatais e de ONGs, se depara com a condição da mulher indígena e com as marcas da colonização presente nas aldeias e grupos desaldeados. Marcas essas que se mostram em perda de memória identitária, miséria, doenças, alcoolismo, baixa estima, suicídio. Conforme Potiguara encontra-se com a identidade indígena e se envolve com a luta pela causa, particularmente com a causa da mulher indígena, vai dando conta que várias frentes de luta se manifestam. Desde a luta política, que na Constituição de 1988 assegurou o direito à demarcação dos territórios habitados por povos indígenas e o respeito à organização social, aos costumes, às línguas, crenças e tradições, até o trabalho com grupos de mulheres indígenas, a fim de promover o empoderamento identitário e a consciência de um lugar de força desta mulher, compartilhando com homens os espaços de poder e de provimento familiar para além do trabalho semi-escravo. O engajamento na causa indígena nas diversas frentes trouxe divergências e consequências políticas. Potiguara enfrenta uma série de resistências de grupos ligados ao movimento indígena brasileiro, tanto por parte de indígenas como de militantes brancos, o que acarretou, segundo ela, a sua difamação, um abuso sexual, intrigas, ameaças, a ponto de adoecer e se afastar da causa por quase 10 anos. No capítulo 4, Influência dos Ancestrais na Busca pela Preservação da Identidade, ela relata que seu encontro identitário foi um encontro com a espiritualidade indígena. Diz ela que já carregava inconscientemente essa identidade pela herança cultural que sua avó manteve no ambiente familiar, apesar de a família carregar uma vergonha por pertencer a este grupo étnico. Ela nos conta que a mãe se afastou por um longo tempo da sua identidade indígena. A espiritualidade indígena é conectada com uma ordem selvagem, diz Potiguara, o que implica em deixar, esse selvagem aqui está bem entre aspas, é bem a palavra dela, o que implica em deixar manifestar, abre aspas, as lembranças adormecidas mais favoráveis ao despertar interior, fecha aspas. Essa energia vital, direcionada para a comunidade, é a força chamando pajé, diz ela. Sua identidade espiritual lhe é revelada no encontro com um grupo de índios caiapós que lhe indicam que a mancha roxa que carrega no olho esquerdo de nascença, motivo de discriminação por muitos anos, é a marca da folha de genipapo, que tem um significado espiritual para várias comunidades indígenas. Mais tarde no texto, ela nos conta, abre aspas, o xamã Potiguara me disse em 1979 que o pitiguari, o pássaro que anunciava a chegada de um ser humano que possuía a seta direcionada para uma obrigação, um trabalho, um exemplo, e poderia arriscar a dizer, talvez uma pequena missão espiritual com a humildade dos cães obedientes e que servem aos seus donos. Dizia-me o velho João Batista Fautino, aspas, eu já sei quando você vai chegar. O pitiguari canta, Eliane já vem, Eliane já vem, Eliane já vem. Fecha aspas. Essa espiritualidade de conexão com a ancestralidade, Potiguara manifesta em sonhos e visões, conectando-se a um saber que se dá por implicação espiritual. Exemplo disso é a exigência da Procuradoria da Paraíba para que Potiguara provasse juridicamente sua descendência indígena para que pudesse desenvolver o trabalho com a ONG Grumin, em 1988. Precisava encontrar os documentos da avó num emaranhado de livros e papéis. Potiguara relata,
abre aspas. Desesperada e aos prantos, procurando os documentos de vovó, ouvi vozes, sussurros e pisadas, como se estivessem umas 20 pessoas adentrando o corredor que antecedia a entrada da casa em que eu estava, sentada no chão junto aos meus 2 filhos, Tijara e Samora Potiguara. De repente, uma luz branca esfumaçada de 2,5 metros mais ou menos, ultrapassando a altura da porta, acompanhada de ruídos de passos, surgiu à nossa frente. Eu olhei estática para aquele fenômeno e minha filha levantou-se e foi ao encontro da grande luz. A menina passou por dentro dela e foi ao outro cômodo, voltou e nas mãos trazia uma pastinha vermelha. Eram os documentos da vovó. Fecha aspas. Se a busca e reiteração dessa identidade, ser potiguara, ser indígena, perpassa boa parte da poética da autora, 2 outras temáticas se fazem presentes, a questão de gênero e uma utopia política. A temática feminina é abordada vinculada ao corpo das mulheres indígenas, fortemente ligado à própria terra. Nas comunidades indígenas, a casa, né, o local é sempre feminino, né, os homens vão para a casa das mulheres, né. Nesse sentido, a invasão das terras indígenas significou a invasão do corpo feminino, a violência sexual. Diz ela no poema Invasão, aspas, quem são vocês que podem violentar a filha da terra e retalhar suas entranhas? É o corpo das mulheres forçadas à mobilidade, deslocadas de suas comunidades, que carrega a memória identitária, como ela diz também no poema O Segredo das Mulheres, abre aspas. Durante séculos, as avós e as mães esconderam na barriga as histórias, as músicas, as crianças, a tradição da casa, o sentimento da terra onde nasceram, as histórias dos velhos que se reuniram para fumar cachimbo. Foi o maior segredo das avós e das mães. Fecha aspas. Na obra, Eliane enaltece a mulher selvagem e o ato de criação, no sentido, aspas, de mulher primeira, fecha aspas, que se mantém em sintonia com a terra e com os ciclos naturais, que é subversiva e resistente, que não tolera os abusos e a exploração do patriarcado, como no poema Desilusão, cujos versos dizem, aspas, por que concordar tanto se o que se tem que dizer agora é não? Não à morte da família, não à perda da terra, não ao fim da identidade. Fecha aspas. Nestes versos, fica evidente que a busca de sua identidade indígena feminina é perpassada pela manutenção e preservação dos territórios tradicionais. A identidade está ligada a um cosmos que se manifesta numa imagem espiritual do mundo associada ao corpo e ao espaço habitado. O ato de resistência advindo da voz da mulher indígena revela-se como reação à condição de subalternidade imposta aos povos indígenas, em particular às suas mulheres, ao longo dos tempos. Neste último caso, torna-se a possibilidade de subverter a constante obscuridade em torno do feminino subalternizado, que nos remete, em parte, às ideias da Spivak, né? Abre aspas, citando ela. Se no contexto da produção colonial o sujeito subalterno não tem história e não pode falar, o sujeito subalterno feminino está ainda mais profundamente na obscuridade. Fecha aspas. A voz de Potiguara se nega a carregar a condição subalterna que, historicamente, individual e coletivamente, estiveram condenadas as mulheres indígenas. Enuncia um protagonismo feminino da confirmação de uma condição participativa e igualitária das mulheres na comunidade indígena. O poder feminino de lutar pela história desse povo fortalece a relação entre os homens e as mulheres, tornando-os mais fortes pela conjunção amorosa que um casal carrega. As figuras históricas de Sepete Araju, líder indígena dos 7 povos das Missões, e sua esposa Jussara, são resgatadas, assim como a batalha contra a invasão portuguesa e espanhola que ocorreu no sudoeste do Rio Grande do Sul em 1756, que assassinou Cepé e mais de 10 mil indígenas da etnia Guarani. Para Potiguara, o assassinato de Tiaraju, que deixou sua esposa Jussara viúva e a filha recém-nascida órfã de pai, é um marco histórico do início da solidão das mulheres indígenas causada pela violência, pelo racismo e por todas as formas de intolerância que atingiu a própria família e a linhagem da poeta. Inspirada nessa figura histórica e na sua esposa, Potiguara cria um casal de personagens que frequenta todo o livro, seja nos textos em prosa, seja nos poemas. Jurupiranga e Cunhataí.
são, ao mesmo tempo, a configuração histórica da degradação da cultura indígena e a constante luta de preservação e memória de um povo marcado pela violência, racismo e intolerância e, ao mesmo tempo, o alter ego identitário, político e existencial de Potiguara. Abre aspas. Jurupiranga e Cunhataí são dois personagens do texto Ato de Amor entre os povos de minha autoria, produzindo nas próximas páginas que sobreviveram à colonização e poeticamente vão nos contar as suas dores, lutas e conquistas. Fecha aspas. Se por um lado esse casal carrega a memória da história de perdas dos indígenas brasileiros, por outro, encarnam as lutas e mudanças necessárias para que essa comunidade afirme positivamente sua existência nos dias de hoje. Potiguara defende o resgate desse self selvagem, a harmonia entre os vários povos, a reintegração dos indígenas desaldeados, a inclusão dos povos indígenas em todos os segmentos da sociedade, midiáticos, educação, saúde, trabalho, e a igualdade de gênero entre os indígenas como atos, conquistas para um presente de amor e paz. Os sonhos de Jurupiranga e Cunhataí, no penúltimo capítulo do livro, carregam essa utopia de um diálogo entre tecnologia e tradição, entre jovens e velhos, entre o passado e o futuro. Nesse sentido, no livro de Potiguara, a flutuação do tempo concorre para o reencontro com os antepassados, numa retomada da memória coletiva dos povos indígenas vitimizados e excluídos ao longo da história, numa clara manifestação do desejo de corrigir as injustiças, recuperando o tempo que já passou, fazendo emergir os conflitos passados de forma a reconstruir memórias e revelar o outro lado que a história oficial não apresenta. A criação poética e o poder de resgate das memórias revelam-se, então, por meio da palavra de uma mulher indígena. A manifestação da subjetividade feminina retoma, de certa forma, os poderes de criação das deusas matriarcas da antiguidade, em sua condição de guardiã, nutriz e mantenedora dos vivos e da memória dos mortos. A construção identitária na voz de uma mulher indígena exteriorizada por processo de nominação de si, aspas, não morre a indígena em mim, fecha aspas, abre aspas, eu sou a agulha que ferve no meio do palheiro, fecha aspas, de novo, eu viverei 200, 500, 700 anos. Então, essa nominação de si e, ao mesmo tempo, de pertencimento a um povo, abre aspas, de caminhar com a minha gente passo a passo, fecha aspas. Na obra de Eliane, a voz da mulher indígena desaldeada se faz ouvir, na voz da mulher indígena desaldeada, se faz ouvir a história das mulheres indígenas e dos povos originários, história essa que até então sempre foi contada por terceiros. Em Metade Cara, Metade Máscara, a militância política e o trabalho literário se unem na proposição de contar a memória e sua falta, como também a luta de resgate de uma identidade desde sempre em risco de desaparecer. Por considerar que a mulher indígena tem um papel significativo no resgate e preservação da memória cultural dos povos originários e também na transformação dos processos de subjugação e discriminação dessa comunidade, Potiguara investe numa escrita em que refuta estereótipos dominantes e se conecta com uma identidade feminina indígena. A manifestação da subjetividade feminina reconhece uma relação direta entre a mulher indígena, seu conhecimento ancestral e o bem-estar do meio ambiente e de todos os seres viventes. Seu intento é restabelecer os laços com o passado perdido, mas é também um esforço de estabelecer uma rede de relações com o presente e com o futuro, bem como com outras mulheres indígenas que continuam a viver experiências semelhantes às vividas pela autora, sua mãe, sua avó e outros antepassados. A linhagem feminina inclui mulheres reais, assim como personagens ficcionais e figuras femininas míticas. Todas elas vivem destinos semelhantes, marcados pelo deslocamento espacial e cultural. São mulheres que têm em comum uma história de violência, deslocamento e alienação, mas que, por outro lado, constroem também uma história de afirmação identitária e de luta pela preservação de seus costumes e herança ancestral. Potiguara defende ainda a necessidade de a mulher indígena... Desculpa, eu estou repetindo, né? Agora que eu vi que está... Não, desculpa interromper, mas é que agora você tem 5 minutos, tá? Eu estou no fim, estou nos 2 últimos parágrafos. Tá bom, obrigada. Potiguara defende ainda a necessidade da mulher indígena restabelecer sua relação íntima de uma figura feminina arquetípica com a deusa que habita dentro de cada mulher, num movimento de resistência contra a cultura hegemônica e exclusão social e racial ao longo dos séculos.
Essa figura feminina arquetípica é a imagem materna, a natureza, força de vida e guardiã da humanidade, mas é também a mulher guerreira, rebelde, colérica e disposta à luta. Através da presença feminina, acompanhamos na obra um duplo movimento, por um lado dirigido ao passado, à ancestralidade e às tradições indígenas, e por outro em direção ao futuro, na luta por justiça e pelos direitos dos povos indígenas. Só um pouquinho, pulei aqui. Perdi. Dos povos indígenas. Nesse sentido, a memória, metade cara, metade máscara, vincula a experiência individual e coletiva indígena e articula uma história presente que dialeticamente recupera as perdas do passado dessa comunidade e projeta um futuro redentor. Potiguara não coaduna com uma proposição histórica linear e apocalíptica para os povos indígenas. Pelo contrário, propõe um projeto político aliado ao passado perdido como promessa de futuro. É isso, obrigada. Obrigada, Cláudia. Parabéns aí pela sua fala, pela sua apresentação, né? Obrigada por compartilhar aqui conosco. Então, nós vamos passar a segunda apresentação, que é intitulada Imaginário Utópico e Político em Torturada, que vai ser proferida pela Regiane Pivetta. Então, pessoal, boa tarde. Sim, agora para todos que estão aqui oficialmente. Prazer conhecer a Renata, né, que é uma das organizadoras do simpósio, né? Aí a Lu e a Gínia, né, já são conhecidas, e aos colegas, então, aqui que participam dessa sessão. O meu trabalho vai muito, assim, né, nessa perspectiva que a Cláudia já apresentou, né, de uma crítica ao colonialismo, né, às violências, ao trauma da colonização, e aí eu vou ver isso no Torturado, e vendo como é que no romance isso está articulado, né? Como que essa crítica aí dessa herança cultural tem a ver também, né, com uma crítica a uma concepção de história linear e progressiva, bem numa linha benjaminiana também, aí, que também converge com a apresentação da Cláudia. E isso toma forma, né? Então, essa crítica ao processo colonial aliado, né, a uma concepção outra de história, isso se articula no romance com imaginários e entidades e universos assim que pertencem a uma cosmologia e uma mitologia ameríndia e africana, e que se junta também a uma luta política organizada, né? Então, retomo um pouco essa ideia de que o literário, né, a construção literária aliada assim, a uma proposta de intervenção política, né? Então, eu também vou fazer a leitura aqui do texto, e vou aqui até marcar o meu tempo, né, para não... Se bem que a Renata está avisando a gente, né? Então, eu também vou fazer aqui a leitura, tá, do texto, tá? Bom, então, assim, a proposta, então, é uma leitura do romance Torturado, de Itamar Vieira Júnior, examinando a hipótese de que sua trama se organiza a partir da confluência de temporalidades e de imaginários culturais. O universo do romance é constelado por imagens e experiências que oferecem uma compreensão do mundo baseado em cosmovisões indígenas e ameríndias, ao lado da participação política. A partir desse amálgama, o romance elabora uma crítica à concepção progressiva e linear da história, abrindo brechas no tecido narrativo que expõe as feridas do processo de modernização, ao mesmo tempo que anunciam horizontes de transformação. A crítica à historiografia oficial tem como referência, nos estudos ocidentais, a obra de Walter Benjamin, nos termos de suas indagações sobre o devir histórico na contramão do triunfo do progresso e das classes dominantes. Em suas teses sobre o conceito de história,
Benjamin contrapõe-se ao sentido progressivo da marcha histórica, pensada nos termos da civilização burguesa e da expansão infinita do capital, mostrando que esse ideal de progresso tem conduzido à destruição da natureza, à aniquilação e ao apagamento da memória dos sujeitos mortos e excluídos da modernidade triunfal. Essa crítica da história, na original formulação benjaminiana, encontra cada vez mais repercussão nos estudos contemporâneos, precisamente porque as violências, as injustiças, a miséria, o racismo, o patriarcado e a destruição da natureza se acumulam como parte de um projeto de desenvolvimento capitalista profundamente antidemocrático, pois exclui a participação de todos e nega a pluralidade de mundos e seres que não se orientam pela lógica da produção e da acumulação. No entanto, esse tecido contínuo e linear da história, por vezes pode ser rompido em alguns pontos fugidios, em que uma lembrança do passado fulgura em algum instante de perigo, né, na expressão do Benjamin. Esses momentos de perigo de que fala Benjamin se manifestam no passado, assim como hoje, na premência dos fascismos, dos totalitarismos e das forças reacionárias que sufocam as ideias utópicas e libertárias. Nesses termos, a tarefa da crítica consiste primeiro em compreender a associação poderosa entre progresso técnico e produção da catástrofe, que ocorre na esteira da supressão dos movimentos de resistência. Em segundo lugar, exige a capacidade de ver, nas heranças sufocadas, lampejos e sobrevivências de uma riqueza caleidoscópica a ser recuperada no presente. Passados pouco mais de 80 anos da publicação das teses, a reivindicação de uma outra história, na voz dos vencidos, dos excluídos, dos marginais, dos párias e dos selvagens, tem dado sinais de sua potência, embora nada esteja seguro diante do inimigo. E esse inimigo não tem cessado de vencer, lembra Benjamin. Torturado é uma dessas pequenas e frágeis brechas capazes de instaurar uma temporalidade outra, carregada de energias transformadoras. O romance dá forma às catástrofes da história colonial que moldaram a formação da sociedade brasileira, sem deixar de iluminar as sombras do passado e do presente, tal como pequenos lampejos, imagens da utopia. A utopia certamente não se confunde com um lugar distante e perfeito, um paraíso perdido. Seu horizonte é histórico. Configura-se como uma hipótese de mudança, implicando tripla articulação: a memória acesa das lutas passadas, a resistência organizada ao presente indigno e o projeto de um mundo por vir. Essa dialética preside a organização de Torturado, romance que articula tempos e vozes em uma trama tecida de múltiplas confluências. A narrativa condensa imagens da história colonial, aliada à luta política dos trabalhadores da fazenda de Água Negra, fazendo convergir imaginários ameríndios e africanos prefiguradores de uma vida futura, ou de um futuro outro. Agora, entrando mais no romance, isso aí é mais ou menos a moldura, né, da análise. Então, as feridas da história. O acidente com a faca, ponto de partida da narrativa de Torturado, é o acontecimento decisivo que atravessa o tecido narrativo de ponta a ponta, né, nas três partes que compõem o romance. O ferimento causado nas irmãs Bibiana e Belonísia pela faca encontrada na mala da avó marca o destino das personagens e funciona como fio de corte, que é o título da primeira parte, ou seja, traça uma linha que rasura a história, abre uma ferida no discurso, né, e escancara a violência sufocada do processo colonizador. Uma das irmãs tem a língua decepada, o corte atinge o corpo e a fala da personagem, justamente Belonísia, visceralmente ligada à terra, por sua vez também ferida pelo torto arado. Aspas, que penetrava a terra de tal forma a deixá-la infértil, destruída e dilacerada. A imagem
do torto arado, que é retirada lá, né, da paisagem idílica da Marília de Dirceu, essa imagem lembra a monocultura da cana-de-açúcar e do café, das lavouras plantadas pela mão de obra escrava. Regime que se repete no presente e segue lacerando não só o corpo da terra, como a própria carne dos trabalhadores da fazenda de Águas Negras, que não ocupam, né, no romance apenas a posição de vítimas, mas desempenham o papel de agentes da história. A ação de Severo, como líder sindical, e de Bibiana, como professora, reaviva a consciência de uma história degenerada, indiferente aos sofrimentos do outro. Os trabalhadores da fazenda encontram-se ameaçados, né, são explorados e encontram-se ameaçados de expulsão pelo novo dono da fazenda, que é contrário à permanência dos antigos moradores, aspas, talvez porque soubesse que pelo tempo que tínhamos ali, a justiça nos reservava algum direito. A liderança de Severo em favor dos direitos dos trabalhadores retoma, né, assim, numa chave de reparação, né, a exploração dos antepassados que, aspas, migraram para as terras de Águas Negras, porque só restou aquela peregrinação permanente a muitos negros depois da abolição. Lembrando que a luta pelo futuro não se faz sem a memória do passado. No entanto, a cada movimento de resistência, aspas, as tiranias surgiam com mais força. Severo é morto a tiros. Aspas, a terra seca aos seus pés havia se tornado uma fenda aberta e nela corria um rio de sangue. Assim termina a segunda parte do romance, que anuncia um movimento de revolta e vingança que se faz em nome de uma vingança ancestral, né, em nome de todos os mortos e escravizados da história. Agora vou para a terceira parte, que é esse espírito da utopia, ou de uma vingança utópica. A vida da comunidade quilombola de Águas Claras está mergulhada em formas de vida tradicionais, fortemente ligadas à terra, aos rios, às plantas, aos animais e às práticas religiosas do jaré, culto caracterizado por um grande sincretismo com influência da mitologia indígena, do catolicismo, da umbanda e do espiritismo kardecista. Longe da ideia da identidade ou pureza cultural, o romance comporta imaginários plurais articulados historicamente. A última parte do romance é comandada por entidades pertencentes a outros mundos, regidos por temporalidades e racionalidades outras. A narrativa é conduzida por uma encantada, conhecida como Santa Rita Pescadeira, que vaga a esmo sem um corpo para se apossar. Depois da morte de Dona Miúda, fica sem o seu cavalo, já não é mais invocada, suas cantigas não são mais lembradas e seu poder resta desacreditado com os rios sujos e rasos. Sem abastança de água para pescar, já não tinham por que pedir nada a Santa Rita Pescadeira. Fecha aspas. Com o poder de vagar no tempo e no espaço, a entidade tem a visão da história como uma imagem que conecta passado, presente e futuro. A entidade vaga em um céu de nuvens e ar pesado, vendo toda a crueldade e a vileza que se acumulam ao longo do tempo. Seguindo o rastro do rio de sangue, chega ao corpo de Severo, aspas, caído na terra com 8 furos feito a bala. A imagem comporta ainda o grito de Bibiana prostrada no chão com a cabeça do marido no colo. O grito de Bibiana atravessa o espaço como um sabre afiado, uma expressão do romance, abrindo um rasgo no tempo por onde a encantada tem a visão do horror. E agora é a citação do romance. Vi senhores enforcarem seus escravos como castigo, cortarem suas mãos no garimpo por roubarem um diamante. Acudiu uma mulher que incendiou seu próprio corpo por não querer ser mais cativa de seu senhor.
mulheres que retiravam seus filhos ainda do ventre para que não nascessem escravos, que davam a liberdade aos que seriam cativos, e muitas delas morreram também por isso, mulheres que enlouqueceram porque as separaram dos filhos que seriam vendidos, viu um senhor cruel deitar com mulheres negras e abandonar seus corpos castigados à morte, como se quisesse expurgar o mal que o fazia cair. Outro fez do corpo de seu escravo um reparo para o barco imprestável em que navegava, entrava água na embarcação, o barco chegou ao seu destino com um homem afogado. Viu homens e mulheres venderem seus pedaços de terra por uma saca de feijão ou uma arroba de carne, porque não suportavam mais a fome da seca. Severo morreu porque pelejava pela terra de seu povo, lutava pelo livramento da gente que passou a vida cativa, queria apenas que reconhecessem o direito das famílias que estavam há muito tempo naquele lugar, onde seus filhos e netos haviam nascido, onde enterraram seus umbigos, no largo de terra dos quintais das casas, onde construíram casas e cercas. Fecha a citação. O relato da Encantada atravessa o tempo e traz a memória dos negros chegados da África e dos sofrimentos que ela também sentiu com eles. A tristeza de Santa Rita pelos mortos do passado se une à dor presente pela morte de Severo, cuja memória também precisa ser salva da vilania de seus agressores. O legado de Severo é continuado por Bibiana, que passa a falar ao povo da fazenda, organizando a resistência às investidas do fazendeiro Salomão, cuja presença ostensiva busca intimidá-la. No entanto, aspas, Viviana estava tomada pela revolta, fecha aspas, a ponto de escarrar sobre a sombra do proprietário, projetada sobre o chão, aspas, o veneno que guardava na boca. Enquanto a luta dos trabalhadores pelo direito de continuarem morando na fazenda se acirrava, Salomão aparece morto, recaindo as suspeitas sobre os moradores. Uma onda de descontentamento, contamina os empregados da fazenda, gerando um clima de guerra que se espalha por toda a vizinhança. Suspeitas de uma trama de vingança e ódio assombra a viúva do fazendeiro, temendo que seus filhos fossem alvos da retaliação que vitimou o pai. Esse confronto toma a forma de um ritual mito político. O capítulo final do romance narra a atuação de Santa Rita Pescadeira, encarnada no corpo de Bibiana, movendo-se para a mata numa caçada à onça. Aspas, vamos caçar um animal feroz que anda solta, apavorando a gente de Água Negra. A caçada se completa com a Encantada se apossando em um segundo momento do corpo de Belonise. Juntas se lançam a captura da onça, pega na armadilha, antes construída pelas mãos de Bibiana. A onça é uma personagem que tem presença relevante ao longo da narrativa de Torto Arado. Ela faz parte das visões de Vó Donana, também protege Zeca Chapéu Grande durante as semanas no mato, quando na juventude for acometido de loucura. É também um animal que está sempre à espreita, amedrontando os moradores da comunidade de Água Negra. A importância conferida à onça no universo narrativo do romance equipara-se ao lugar de destaque que o animal ocupa na mitologia tupinambá, tomando parte do ritual antropófago. Escondendo por trás de sua pele um espírito humano, a onça é vista como um ser canibal por excelência, capaz de perfurar o crânio do homem com suas presas, tal qual o matador executa no ritual antropófago, ao dar uma pancada que esfacela o crânio do prisioneiro a ser devorado. Matar uma onça, tanto quanto um inimigo humano, assegura aos guerreiros o cumprimento da vingança em nome dos seus parentes devorados do passado e daqueles que o serão no futuro. A cosmovisão antropófaga privilegia a vingança como um elo entre as mortes passadas e aquelas que necessariamente deverão se cumprir, pois desse ciclo depende a continuidade da vida. Segundo Eduardo Viveiros de Castro, a vingança, na Guerra Tupinambá, é uma forma de pôr a morte a serviço da vida, não um combate contra a morte. O antropólogo afirma ainda que a vingança, aspas, a vingança é a herança deixada pelos antepassados e, por isso, abandonar a vingança é romper com o passado. Mas é, antes, também e sobretudo, não ter mais futuro.
Matar o inimigo confere ao matador certos privilégios, inclusive póstumos, facilitando-lhe o acesso à terra sem males. A vingança antropofágica nada tem a ver com o sentido de piedade e perdão da religiosidade cristã. O estatuto do inimigo na devoração antropófaga é sagrado. Matar e ser comido confere honra aos sujeitos envolvidos no ritual de predação, em que matador e vítima mantêm entre si uma relação de alteridade. No contexto do romance, Belonísia, possuída pelo espírito de Santa Rita Pescadeira, mata a onça com um golpe sobre o pescoço, gesto que mistura elementos do ritual antropófago a práticas da religiosidade africana. Nesses termos, a vingança torna-se uma fonte de energia espiritual afro-ameríndia na luta política contra as forças destrutivas que agem para interromper o fluxo da vida. A morte da onça, já concluindo aqui o último parágrafo, a morte da onça, gesto final do romance, segue-se a frase que encerra a narrativa. A frase é: sobre a terra há de viver sempre o mais forte. A frase contém algo de ironia antropófaga, indicando a inversão da violência que há séculos afligia os povos incultos e bárbaros, né? Aspas aí, que por fim tomam nos próprios termos, né, a lição aprendida do colonizador. O romance de Itamar traz à tona a violência que forjou a nação brasileira, escancarando os conflitos profundos da estrutura patriarcal e do modelo excludente de civilização. A utopia de Torto Arado está nas aberturas, nas brechas, por onde é capaz de fazer ver, imaginar um futuro outro, uma história outra, que comporta uma pluralidade de mundos e de alteridades. Então, era isso. Também, assim, acho que tem articulações que não estão ainda muito bem resolvidas, mas é que esse texto foi concluído assim, né, na madrugada. Obrigada, Rejane, pelo seu trabalho aí, né, pela sua pesquisa. Então, passamos agora a palavra à Renata Borges, com o trabalho Sagrado através da Oralidade, representada pela figura do contador de histórias, na obra poética Munhumbu, de André Capilé. Deixa eu só falar uma coisinha para a Renata. Ô, Renata, não me diga, tem uma sombra sobre o teu rosto. Se tu puder alterar alguma coisa aí, né? Não sei se é só para mim. Melhor? Agora não tivemos. Agora está ótimo. Obrigada, querida. Nada, deixa eu só apoiar de uma forma melhor, porque não está numa mesa. Obrigada, Renata. Obrigada, Luciana, com quem eu estive em outra edição do Abralic, se eu não me engano, em 2020, na qual eu apresentei meu trabalho, que eu estava concluindo, aliás, que eu tinha acabado de concluir o meu mestrado, e essa pesquisa que eu trago hoje também em andamento, ela é do meu doutorado, especificamente o meu projeto de qualificação. Então, quando eu me inscrevo para o Abralic, esse trabalho ele estava num processo de mutação, de muita mutação. Ele era um ensaio que eu produzi para uma outra disciplina, uma disciplina que eu cursei na PUC, e aos poucos ele foi se transformando em um capítulo que hoje eu apresento para a minha banca do meu projeto de qualificação, que vai ser defendido em dezembro desse ano. Então, a leitura que eu trago hoje também é uma leitura com algumas aberturas, com alguns possíveis cortes, mas também sem nenhum fechamento, sem nenhuma conclusão. E, inclusive, com um outro título, Um Eu e Muitos Outros, um olhar sobre a obra poética de André Capilé. A partir da perspectiva onde o contador de histórias é aquele que vivencia a experiência, segundo Walter Benjamin, propõe um olhar sobre a obra Munhumbu como uma série de poemas nos quais o narrador e a figura de quem conta uma história forma teias que multiplicam nossas interpretações. Se considerarmos que Capilé possui a experiência da cultura ancestral, podemos considerá-lo como um contador de histórias. Porém,
quando ele cede a voz em seus poemas aos seus elementos mitopoéticos, representações de orixás, ou a figura de um pássaro em um de seus poemas, os personagens passam a ser os seus portadores de voz, aqueles que contam e marcam, através da escrita, suas próprias vivências. Em sua fala, dividida com o autor Edmilson de Almeida Pereira, no evento Poesia e Ancestralidade, organizado pela Universidade Federal de Roraima, Capilé faz uma análise sobre o livro Munhumbu. Mais que isso, nos abre espaços para novas leituras sobre a obra e acaba, de certo modo, definindo a direção para essa pesquisa, no sentido de que relações se criam entre a minha leitura da obra e o olhar do próprio autor. Neste sentido, quando os poemas aqui são apresentados, há um deslizar entre a leitura que faço e a própria fala de André, de modo que possamos construir aqui a possibilidade de vários eus do poeta, constituído, como ele mesmo fala, de muitos outros. De acordo com Capilé, Munhumbu aponta para diversas perspectivas sobre a poesia e ancestralidade, sobretudo a questão do aspecto da anterioridade, de quem vem antes de nós, de quem são nossos ancestrais, de quem são os portadores de nossa voz, como ele gosta de dizer. Este sentido é encontrado pelo próprio autor, que tem como orientação religiosa o candomblé e a sua conformação de cambondo ou tatá cambondo, aquele que toca na nação Congo-Angola e que conhecemos como Mungã na perspectiva da cultura Nagu. Em sua narrativa, ele é confirmado como aquele que trata da ancestralidade e do corpo morto, ou seja, de trazer à memória aqueles que participaram do mundo terreno, pois, segundo a cultura dos povos originários, aquele que é iniciado nunca morre, porque sempre mora na ancestralidade e na memória. A poesia para André Capilé surge como resposta às suas questões sociais, como o entendimento do seu corpo e do seu lugar no mundo. Suas influências literárias desde criança partem de um lugar de figuras mitopoéticas sem dimensão, que se confundem de região para região, e suas orientações narrativas apresentadas por quimbundos, oriquis e munhumbos. Seu primeiro livro, em 2008, apresenta poucas insinuações linguísticas. A partir da escrita de Rapace, em 2012, as relações linguísticas se tornam mais evidentes. A relação entre Rapace com o termo lapace, da obra de Edmilson Almeida Pereira. A partir da obra Balaio, em 2014, há uma pequena subtração ou quase completamente não existe lugar para o referencial linguístico em sua obra. Mas, ao longo de sua trajetória, algumas ideias foram tomadas como a de tributo, não como origem, mas como formulação de algo poético. Capilé se autodeclara como negro em 2003, e essa postura acaba sendo um dos fatores cruciais para a escrita de Munhumbu, assim como a importância, segundo ele, de se abordar sobre o essencialismo bruto na ideia de pureza das traduções dos dialetos que acabaram se misturando no Brasil após a diáspora forçada dos escravos vindos para o país, demarcando a importância da maioria dos termos usados em seu livro, todos de origem Angola, referência de sua criação e cultura ancestral. A estrutura do livro, segundo o autor, só um momento que eu me perdi, abri uma outra tela. A estrutura do livro, segundo o autor, traz o anúncio de um nascimento, a presença de Exu, representado pela figura mitopoética de Pombagila para os ancestrais angolanos, o irmão mais próximo que Egum, o parto dos irmãos Ibejis e suas imagens nascendo e a própria imagem de uma partida. Antes do surgimento dos poemas, ele inicia a escrita do livro a partir de uma dedicatória aos ancestrais ou aqueles que vieram antes dele, como Adeso, Manuel Bernardino, fundador do Bate-Couro, Cumbambi, fundador da Cumba Jussara, seu avô de santo, João da Colmeia, Dofono, o primeiro iniciado na Tumba Jussara,
a fundadora do Tombesi, seu pai de santo, sua avó carnal, sua mãe carnal, e, em um circuito religioso, com a ligação externa, ele traça as relações com os poetas, considerados seus ancestrais poéticos. O primeiro poema do livro se chama Cuzuela. Em Quimbundo é aquele que se fala, assim como Muyumbo, aquilo que se canta que vai dar em Curimba. Ao longo desse texto, algumas imagens se tornam mais representativas, como a abertura de um canto e da fala através da figura do papagaio. Só peço desculpas caso venha algum miado de gato ao fundo, é a minha gata me procurando. Voltando. A escrita é pensada em alguns momentos a partir do canto, o canto dos orixás, o canto dos antepassados, a poesia para ser cantada, o canto do pássaro, papagaio, cuja importância é demarcada no segundo autor, desde Macunaíma. O papagaio é aquele portador da repetição, da captura da fala do outro, relação com a religião de matriz africana, a forma como emplumamos do nascimento, mas a presença do ancestral como um fantasma de um mundo que se anuncia como possibilidade, mas como um espaço de esquecimento. Além de uma perspectiva linguística, onde algumas palavras de origem... Um momento, também me perdi novamente. Além de uma perspectiva linguística, onde algumas palavras de origem congo-angola são trazidas pelo poeta, há um conceito importante a ser abordado a partir da leitura da obra. Em que lugar se encontra o narrador e o contador de histórias na obra Muyumbu? Neste primeiro poema, Capilé traz a figura de um pássaro representado pelo papagaio. Como se é sabido, o papagaio é a ave que repete o que o outro fala, a ave que repete aquilo que ele ouve, reproduzindo o pensamento alheio. Neste poema, o papagaio é considerado aquele que diz a verdade, em uma espécie de sacramento, em uma espécie de correlação com as culturas dos povos originários, onde sua escrita era reproduzida não pela palavra inserida no papel, mas pela oralidade. No poema, o papagaio é bem recebido, mas com um aviso antecipado de que não há boas novas. Em um segundo momento desse poema, o contador de histórias aparece na figura dos maridos, que possuem voz, porém escondem as vozes das esposas, assim como os pais que escondem as vozes dos filhos. Ao longo do texto, a figura do contador de histórias aparece também na voz dos avós, que são representados pela raiz, pelo tronco, pela imagem profunda de um sagrado representado pela oralidade, e que estaríamos sempre fadados a repetir. Capilé abre o livro com o capítulo instante Cuzuela, onde a figura do narrador é apresentado pelo próprio eu lírico, que no poema não garante boas novas ao ser receptor, mas também pode ser visto como uma voz que é silenciada pela figura das mulheres e dos filhos que são impedidos de contar suas histórias pelos maridos ou pelos seus pais. Mais à frente, a figura do narrador aparece como aquele que ouve de alguém uma prece e que, por fim, será alguém que vai transmitir ao mundo sua sabedoria, sua relação com o sagrado e com a terra, e que existirá, segundo ele, para todos. O narrador, na obra de Capilé, também assume a figura de um animal quando a personagem, ainda no poema Cazuela, tem sua voz silenciada, e o eu lírico assume a figura do contador de histórias, quando diz, em forma de clamor, que a terra ainda pode ser pacificada. Ao finalizar esse primeiro poema, Capilé nos apresenta a figura do contador de histórias, ainda como um eu lírico, que pede a figura do papagaio que não ouça as boas novas contadas pelo narrador. O segundo poema, Nigana Gila Caliban, traz a imagem do grande senhor de Gila como um caminho e Caliban, assim como Shakespeare, a partir de uma tempestade canibal. O Quimbundo como uma forma de misturar, de chacoalhar a fala. Ao invés de Exu, Capilé traz a imagem da pomba Gila, culturalmente cultuada na nação Angola.
Ao longo do texto, a figura do contador de histórias vai se diluindo entre a figura do próprio autor e de quem ele coloca no poema como portador de sua voz. A figura desse contador de histórias vai tomando forma em outras partes do poema, como sou de todas as cruzes, também me chamam de guardião, aquele que percebe a oferta e divide o dízimo. Mas é também aquele que inventa o trabalho, aquele que gera o salário com os seus desvios, aquele que volta, mas tem problemas. Em um segundo momento, o narrador, imediatamente, aparece através da figura do eu lírico, que às vezes se confunde com a ideia do próprio autor, em uma espécie de culpa, como se apenas o próprio contador de histórias fosse criador da realidade. A seguir, no mesmo poema, há uma quebra de linearidade na instância narrativa, e tem-se a impressão de que é outro poema, quando na realidade pode ser apenas uma quebra temporal, onde o leitor pode se confundir, sobretudo com a figura do próprio narrador. Onde ele se encontra, o narrador seria uma passagem, qual o seu caminho? O narrador seria aquele que, aqui, não teria resposta alguma sobre a transmissão de um fato ou de realidade, ou o narrador seria aquele que desaparece nas próximas páginas e talvez só apareça no próximo instante poético. Ao longo de Munhumbú, a figura do narrador vai se dissipando, quase como um disfarce, onde o leitor se depara com a figura que transmite uma história pelo ouvido de outros personagens, onde todos sabem que há uma casa mal assombrada, mas não se sabe quem começou a contar esse episódio. No terceiro poema, chamado Mimbamba Guza, há uma referência à presença geográfica, além da imagem de Ogum através dos jogos de palavras Oguza. Aqui, o contador de histórias é visto através de outras imagens, a do marido, da mão que alimenta, da história que tem uma pia, o inimigo que passa, o senhor do manete, o bígamo, o dono da casa assombrada, o senhor da plenitude, o carpinteiro, o bode, a guza, o dono do ferro. Já no quarto e último poema, chamado Kizanga, Capilé traz a imagem da divindade do parto como título de sua narrativa, além da figura do atol, o brincar com gêmeos e begis, a brincadeira com bori, o dar de comer para a cabeça, como se fosse perguntar para quem vem antes, e o próprio perguntar sobre o destino para a cabeça. Capilé traz em seu poema a possibilidade de converter o contador de histórias como aquele que é representado pelas imagens onomatopeicas e pequenos termos como ó da casa que abriga, do que propriamente alguma ação transmitida de geração para geração. Ou talvez que a própria escrita seja uma forma de que o narrador se configure de forma diferente através de suas histórias traduzidas por alguma língua específica que perdura a partir da oralidade no poema. Esse contador de histórias pode ser visto desde a dedicatória apresentada por Capilé em seu livro, quando o poeta dedica aos que vieram antes dele nessa escrita. É como se o narrador ele pudesse ser representado pela figura do autor que faz da oralidade e da transmissão de suas histórias uma espécie de escrita em movimento. Ou seja, a poesia apenas existe se houver quem a narre, mesmo que o gênero literário não se encontre em uma instância narrativa. Não haveria, no entanto, na obra de André Capilé, uma conclusão sobre este narrador, que em alguns momentos se confunde com a figura do próprio autor, já que a tradição e a oralidade estão presentes em sua escrita, devido ao seu lugar de experiência, de ouvir histórias de sua mãe, e também mãe de santo em um terreiro de candomblé. E eu finalizo essa fala com uma pequena análise do último poema do autor, onde ele permite ao leitor se questionar quem é verdadeiramente esse narrador, senão aquele que conta uma história e não necessariamente mora em um conto ou romance. A narrativa também se dá na construção poética, entrelaçada por um corpo que é palavra sagrada, mas também material para sua própria poesia. O narrador não manda na história,
não ordena, ele passa, ele é passagem, vai se tornando córrego, palavra discorrida, dissolvida na oralidade transmitida pela imagem poética em gerações e mais gerações. Talvez por isso, ele inicie seu livro dedicando a quem veio antes dele e finalize seu livro dedicando novamente a quem o antecedeu, mas ao mesmo tempo traz a tradição e a travessia como uma imagem principal e a saída do espaço do ritual para onde começamos a levar nossos monstros mais espaços de culturas que se tocam. Então, eu finalizo com esse último poema, Fala. Muito obrigada. Obrigada, Renata, pela sua apresentação. Bom, acredito que nós não temos mais, né? Os colegas não entraram na sala, não é? Então, Dizer para as gurias, né, que nós aqui, né, às vezes a gente faz um tchuc-tchuc, mas a gente percebeu que diante de ausências, e aí foi estendido um pouquinho o tempo, não fazia sentido manter aquele tempo inicial se a gente já sabia. Mas também não podia soltar tanto, pessoal, porque vai que chega atrasado o cara que não entrou ainda, né? Então, se tu libera demais, a gente tem um teto que é bem rigoroso, mas foi muito, muito, muito linda essa tarde. Eu vou um minutinho sair, que eu careço, e já estou voltando para o debate muito faceira. certo, Luciano. Você gostaria de iniciar, Gínia? Não, pode iniciar. Ah, tá. Tudo bem, então. Bom, então, gostaria aqui de levantar algumas coisas que eu fui anotando, né, à medida que vocês foram falando, e é sempre muito, a gente já está dizendo isso aqui todo dia, né, a cada mesa, né, como é sempre muito enriquecedor ouvir a pesquisa, né, dos colegas, das colegas, porque a gente sempre, mesmo que a gente conheça já o objeto, aí, no caso, né, o texto literário, nós temos aí outras visões e alguns insights, assim, que a gente não havia realmente, às vezes, né, até imaginado, né. E eu acredito, assim, que há uma unidade aqui, né, entre esses trabalhos, nesse sentido da ancestralidade, né, de trazer para o presente, enfim, de alguma forma, essas questões relacionadas às tradições e ancestralidades, principalmente dos povos ameríndios e de origem também africana, né? Então, eu acho que nesse sentido existe aí uma unidade, né, de alguma forma, nas três apresentações que nós tivemos, né? Em relação aí ao trabalho da Cláudia, né, eu não conheço a obra, né, Metade Máscara, da Potiguara, e eu também já posso dizer a mesma coisa, né, da obra escolhida pela Renata, né, o Muyumbu, do André Capilé, mas a gente, né, já consegue ter aí algumas ideias. Eu não vou falar do Torturado, porque, né, eu acho que agora no Brasil de 22, ainda quem não tiver, às vezes talvez nem tocado no exemplar, né, a gente já está aí, né, eu ainda comentava com o Gini esses dias, né, com o Luciano, que nós imaginamos que agora vai ser a fortuna crítica mais bem embasada sobre o Torturado, acho que agora vai vir com mais força mesmo, né, com mais substância, então, porque até o momento, agora que começaram, né, a ser publicados artigos com um maior fôlego, né, até bem pouco tempo aí, né, da publicação, mais resenhas, né, enfim, né, textos nesse sentido, né. Mas me chamou muita atenção, na fala da Cláudia, né, eu achei muito bonita a introdução do texto, Cláudia, quando você fala, quando você coloca essa a pergunta que te motiva, né, essa pesquisa, e também essa disposição, né, de estar aberta, de estar disposta a realmente, né, realizar, né, essa pesquisa, esse trabalho, sob esse viés do sujeito feminino, né, nesse caso aí específico, né, um sujeito feminino indígena, né, como
como esse sujeito se encontra, é visto e também vê, né, essa tanta perspectiva, né, dessa subjetividade, como também como essa mesma subjetividade é vista, né, sob outra perspectiva, né, então de fora, digamos assim, né. Então, né, eu pensei aqui, né, em relação, tanto que foi, assim, interessante observar a sua progressão, né, em relação aos efeitos de colonialismo, essa espécie não, né, esse empoderamento mesmo, né, da mulher indígena, essa marcação de identidade, né, então, eu fiquei curiosa para saber, assim, mais, claro, né, que você falou, né, mas eu gostaria de ouvir mais de você, essa questão dos traços identitários dessa mulher indígena, no caso, né, vinda aí dessa comunidade potiguara, né, então gostaria que, se possível, você pudesse falar mais sobre isso, né, quais seriam esses traços, assim, identitários que você observou. Sim. Vou falar um pouquinho, em geral, da minha pesquisa com outros textos e como um traço que eu tenho percebido em diversas obras, assim, poderia estar associado ao poema que a Adélia Prado escreve em relação ao poema do Drummond, né? Mulher é desdobrável, né? Eu sou, assim, então, diante das dificuldades da vida, nós desdobramos, né? A gente encontra soluções. E no meu trabalho de pesquisa, assim, eu trabalhei com um relato, todas mulheres que viveram situações de violência, o relato da Maria Pila, da ditadura, a Carolina de Jesus em relação à questão da escravidão, a Potiguara em relação à questão indígena, e o que veio das três, assim, que foi uma surpresa do trabalho, que isso é o bonito, assim, conforme a gente vai trabalhando, né, a gente vai encontrando, é que todas elas colocam um olhar muito positivo sobre sobre toda a sua trajetória e a herança de violência que elas viveram, e sempre numa perspectiva muito de futuro, assim, de transformação e de futuro. Isso para mim foi muito surpreendente, né? Porque não é uma denúncia, não são textos de denúncia, são textos de memória mesmo, no sentido de uma memória que implica, neste presente, resgatar esse passado que pode ser revisto, que pode ser... Eu estudo Benjamin, assim, eu enxerguei muito esse viés. No caso específico da Potiguara, me parece assim, que ela busca, sim, a sua identidade feminina, a sua identidade indígena, e, obviamente, com isso ela se põe em comunhão com essa dimensão de uma tradição que carrega, vamos dizer, né, uma certa comunhão com a floresta, com o que a gente pode chamar de natureza, que não natureza muito ocidental, assim, uma natureza mais ampliada, né? Porque essa natureza ela implica uma relação do meio ambiente com o corpo, e com aquilo que é o espírito, aquilo que a tua luta, a tua busca também, o teu conhecimento, né? Então, não está dissociado tudo isso. Então, nesse resgate dessa identidade indígena, me parece que ela encontrou um viés do feminino associado fundamentalmente a essa coisa do espaço da casa, porque na maior parte das comunidades, dos grupos indígenas brasileiros, a relação de parentesco se dá pelo viés feminino, né? Os homens vão para a casa das mulheres, não são as mulheres que vão para a casa dos homens, né? Como normalmente seria na sociedade ocidental. É o inverso, os homens vão para a casa do sogro e vão viver. Então, as mulheres são as donas da casa, são as donas desse espaço, assim. Então, elas trazem justamente, e os homens se movimentam mais. Então, de alguma forma, e a Eliane traz bastante isso, assim, de alguma forma, elas são a estrutura, assim, elas que carregam. E mesmo quando está distante do ambiente da floresta, como é o caso da família dela, que é uma família de desaldeados de longa distância, porque ela nasceu no Rio de Janeiro, a mãe dela chegou no Rio de Janeiro criancinha, assim. Então, nem mesmo a avó dela teve uma vida de aldeia, porque a avó dela também já morou fora da aldeia, assim. Então, ela realmente tem uma tradição familiar desaldeada. Mas existe um
um conhecimento, um saber ligado a esse povo que é carregado por essas mulheres. Ela está na mãe, está na avó. Mesmo que a mãe negou, mas a avó não negou. A avó era curandeira, a avó tinha um conhecimento das plantas, né, dos animais, aquilo que podia curar, aquilo que não podia curar e tudo mais. Então, ela associa isso a esse elemento, assim, então, como esse corpo feminino, ele carrega esse saber, ele reproduz esse saber, ele mantém esse saber, e, portanto, essa identidade se possibilita também por esse caminho. E dentro disso, assim, ela percebe, no livro, assim, me parece que ela tem um projeto de percepção que as mulheres indígenas têm que ter mais consciência disso, assim, porque está na tradição, isso está na existência, mas não está na ordem da consciência. Então, a luta política dela também tem esse viés, obviamente, que ela carrega por ser uma indígena desaldeada, por não ter vivido isso, né, pela tradição efetiva. Ela carrega isso como um projeto político, principalmente para esse grupo dela, para essa ONG, né, que é super interessante, assim, que ela vive fazendo cursos, empoderamentos e tudo mais. E só para terminar, assim, e esses elementos, que são elementos do feminino, como a casa, o cozinhar, o cuidar do filho, o dominar algumas ervas, isso é um conhecimento que é valorizado e que é constituído como espécie de luta mesmo, efetiva, de tradição e de identidade. Acho isso muito bonito no texto dela, e não sei se ficou muito claro, mas era por esse caminho aí. Não, sim. E assim, ouvindo você falar com propriedade, eu acho que a gente fica realmente, né, com o desejo mesmo, né, de conhecer o trabalho dela, e pelo menos eu, né, que não conheço. E é um texto muito discriminado, assim, porque num cânone, dentro de um cânone, é um texto meio que fica meio do lado, assim, ele não responde a um cânone literário, porque ele é muito complexo, ele é uma mistura mesmo de textos, ele é muito plural no seu formato, mesmo, assim. Tem textos muito políticos, tem textos poéticos, tem historinhas inventadas, tem a história biográfica, assim, ela desliza de um discurso para o outro, o que deixa a gente assim, tá, como é que eu tomo isso daqui? Porque caminho eu vou, né? Por isso que eu chamei de narrativa memorialística, porque é muito difícil também de como abordar. Desculpa. Não, imagina, eu acho que... Sim, Lu. Não, fiquei com vontade, assim, de a gente tem que explorar, né, tão bonitas as 3 apresentações, e como organizadoras, assim, tentar também oportunizar, que assim como a Cláudia trouxe questões, queria comentar um pouquinho com ela, mas também puxar Rejane e Renata. Acho que ficou muito claro, assim, no conjunto dessa mesa, que eu acho que a gente já pode dizer que a totalidade das falas são as 3, o que é um luxo, porque podemos conversar com mais calma, né? Uma questão, uma situação cultural do presente que ela é muito gratificante, né? Eu acho que é uma resposta da cultura, né? Uma resposta dialética da cultura para o horror. Quer dizer, nunca nesse país tantos segmentos afrodescendentes, indígenas foram tão massacrados sem precisar puxar, e ao mesmo tempo tem um espaço que, claro que é pouco, claro que é pequeno, ninguém está dizendo que, mas está aí, né? Estamos fazendo simpósios, estamos aqui discutindo, é tema de... Eu trabalho com a Eliane Potiguara, e eu só queria fazer um comentário para ti, Cláudia, e puxar só para dar oportunidade para a Renata e para a Rei, e depois a gente te retoma de volta, tá? O que eu fiquei pensando a partir da fala da Cláudia, que quando ela fala ali, né, que não são textos, digamos, muito pesados, é uma coisa tão importante, né, que é esse sentido da necessidade de atravessar a destruição. Não é que a violência não seja tão tenebrosa, é que é preciso dizer que eu sou mais do que isso que eu sofri. E eu me lembrei, só vou compartilhar aqui com vocês a letra do Amarelo, porque foi a primeira vez que eu vi isso sintetizado assim, com tanta felicidade, né? Permita que eu fale não as minhas cicatrizes. Se isso é sobrevivência, me reduzir à sobrevivência é roubar o pouco de bom do que vivi. E é muito feliz, eu acho, a fala do
do Emicida, quando ele diz: achar que essas mazelas me definem é o pior dos crimes, é dar o troféu para o algoz e desaparecer. Então, eu acho que é só nessa chave que eu quis puxar, assim, né? A partir da tua fala maravilhosa aí, para fazer um gancho com Rejane e Renata, né? Fazer uma fala poética aqui. Eu acho que a gente tem enunciações que trazem essa inserção aí no subalterno, subalternizado, negado, no segmento que, pela via poética, se afirma, né, a partir da ancestralidade e tal, mas o gancho assim, que eu pensei fazer foi, num primeiro momento, a Cláudia falou, né, de uma ancestralidade feminina indígena, e do modo precário, assim como eu tento fazer uma roda de conversa, eu vejo no Itamar e no Torturado um autor, um escritor que cria uma voz ficcional, que é essa, é mais do que feminina, dá espaço nas personagens, né, na questão de espaço, de terreno narrativo para as mulheres, e depois vem as vozes encantadas. Então, essa matriz ancestral do Itamar tem um veio de imaginação que traz um feminino também, né, uma escolha de ficção, que ele, sendo um autor, me parece que ele percebe essa necessidade de dar de um espaço grande dentro do terreno do romance para essa enunciação que vem da mulher, da protagonista da história e dessa figura imaginária. E a Renata, que daí é fantástico, porque o Capilé, sendo essa voz que fala entre o poema, né, e a narração, essa questão aí do épico, do lírico, né, que tu apresentasse tão bonito, também acaba sendo, né, porta-voz e acaba sendo instrumento. A imagem que tu falasse no fim, ela foi de uma beleza, Renata, uma escrita em movimento, né, um córrego que parte, né, dessa instância que é maior, que é de eu e que é de outros, que é deságue. Isso é muito bonito. Desculpem se eu não consegui fazer uma costura mais bem elaborada, mas a ideia era fazer assim uma roda que oportunizasse Rejane e Renata, se vocês quisessem, se isso que eu falei ou outra coisa que eu não tenha falado, mas que vocês, nesse correr da prosa aqui do debate, tenha parecido importante, fiquem muito à vontade, Rejane e Renata. Também, não sei se a Renata quer falar, mas posso tentar emendar alguma coisa aqui. Lu, quando tu chamas atenção para essas vozes femininas, né, para essa agência, né, esse lugar da mulher na luta política, que é tão bem marcado, né, no romance, no livro, né, da Potiguara. No caso do Itamar, sim, o que a gente tem são vozes femininas, né, personagens que assumem a voz narrativa, que assumem o protagonismo da ação, né, a Bibiana, a Belonísia, a Santa Rita Pescadeira, né, então são 3 narradoras, e então o Itamar faz assim, esse desdobramento, né, esse eu masculino que desdobra essas personagens assim, femininas, e que carregam, cada uma, também vozes múltiplas, né? Porque são personagens que carregam também memórias ancestrais, imaginários, né, culturais, que vêm de uma tradição que remonta, no caso, né, dos negros, a outros territórios africanos, né? Então são vozes assim que trazem assim uma história de outros imaginários, né, culturais, que se juntam aqui nesse espaço, né, nessa terra, e que se contaminam assim com uma cultura que existente, né? No caso,
essa cultura ameríndia que se mistura, né, essa tradição africana, tudo isso são pluralidades, né? Tudo isso são multiplicidades, são vozes que estão falando aí, e que se desdobram numa luta política, né? São vozes e são tempos, é isso que eu queria dizer, são vozes, são temporalidades e são mundos, né? Portanto, são espaços também, né? Quer dizer, o espaço da floresta, dessa cultura, dessa cosmologia indígena, né? Essa África, né? Que também é trazido, esse mundo, né, africano que também é trazido, e tudo se conflui assim, né, para esse território aí dessa fazenda, né, de Água Negra, e que forja um mundo no presente, né, e que precisa existir com essas multiplicidades, né? E daí a luta, o embate, porque, bom, o inimigo é poderoso, né? Justamente esse que quer impor um modelo, uma cultura, uma civilização que não dá espaço, né? Que não dá abertura, né? Para essas tradições, para essa ancestralidade, porque a lógica é outra, né? É de uma racionalidade técnica e de acumulação do capital, né? Então, daí a luta política organizada, né? Mas que é cheia de potências, assim, de energias, né? Que alimentam essa luta, né, dessas energias ancestrais, né, que a força da luta política vem, né, dessa memória, dessa ancestralidade, e que dá um outro sentido aqui de vingança, né? A gente fala em vingança, normalmente é um termo que não, assim, carrega um certo sentido depreciativo dentro da nossa cultura, né? Mas que me parece que no romance carrega, assim, claramente esse sentido de revolta, assim, né? De um ódio que precisa existir, sabe? Assim, não é possível ter a visão do horror, como tem essa Santa Rita Pescadeira, né? Quando ela vaga, assim, né? Pela história, pelos tempos, e tem aquela visão do horror. Não é possível, se não existe ódio, se não existe revolta, né, com uma imagem desse tipo, então não é possível que haja mobilização, né, para uma resistência, né? Então eu acho que é daí que o romance tira, assim, essa sua força, dessas alteridades, sabe, Lu? Então, assim, diz assim, são irmãs gêmeas, então é o Itamar que se desdobra nessas irmãs gêmeas, e ainda numa entidade já nesse triplo, assim, sabe? Misturando tudo, sabe? E tem coisas que a gente não consegue dizer tudo, assim, num trabalho, né? Mas essa ligação com a terra, com a natureza, sabe? Com a fertilidade do solo, isso que faz com que, sabe, eles se sintam parte daquela terra, né? E que, afinal de contas, foi criada, assim, né? É toda uma vida, toda uma tradição né, que se desenvolveu ali. Então, todos esses elementos, assim, fazem parte né, de uma identidade, né, desses povos, né, que estão nessa nossa formação aí histórica, e que, sim, infelizmente, ganham, né, hoje, assim, espaço, repercussão, e voz, né? Embora essa luta seja em glória, né? Eu fiquei doida para comentar, já estou passando a palavra para a Renata trazer aí o capilé, mas só para pontuar duas coisas, assim, eu gostei muito que o Chapéu Grande, que essa figura que
que lida com as ervas e que é tipo, né, que tenha sido um homem, porque senão ficava uma matriz feminina muito idealizada. Eu gostei desse cruzamento. É o pai, né? Eu tenho essa leitura feita meio caótica. O chapéu grande, ele é a figura que lida com as ervas e que vai trazer lá a leitura da substância. Sendo uma figura masculina, eu gostei muito dessa solução. Mas sempre tem uma tensão, né, Lu, com, assim, ele não resiste, assim, por exemplo, a usar algumas roupas que lembrem o feminino, né? Assim como tem uma tensão no sentido de que alguns trabalhadores sentem gratidão pelo patrão, claro. né? Então é um romance que, assim, ele tensiona, assim, bem, né, essas relações, assim, de poder e de resistência, né? Mas eu gostei que fosse um homem, para não ficar o feminino. É perigoso a gente idealizar o feminino, gente. Tem mulher Damares, tá? Tem mulher Biaquice, tá cheio de mulher Michele, tem mulher horrenda, viva o feminino. Eu me incomodo um pouco com isso. Mas, em todo caso, depois eu quero comentar uma coisa do ódio. Renata, traz o capilé aí no meio. Tão linda a tua fala, parabéns. Que alegria que tu vieste agora numa nova etapa da pesquisa, te acolhemos com muito orgulho. Tu traz um universo tão novo, na verdade, esses livros trazem um universo tão novo, que a gente faz uma moldurinha assim, mas é mais para que vocês desaguem mais disso, que a gente está se instruindo nesses teores de linguagem. Contigo a palavra, querida. Ficaram vários fios, eu também tenho um pensamento bem caótico, e vocês estavam falando, eu estava tentando fazer ligações com os 3 trabalhos, mas eu fico com a imagem que você trouxe da minha fala da escrita em movimento, que é algo que eu tenho pensado desde o mestrado. O que é essa escrita em movimento? Dessa escrita que não vem só apenas pela palavra, mas que vem pela oralidade, da oralidade também como uma forma de escrita, como os ancestrais tinham, da palavra que era transmitida de geração para geração, e ainda ela é feita dessa forma, assim como os povos originários, sejam eles indígenas ou africanos, de matriz africana, ela ainda é feita dessa forma nos terreiros de candomblé e nos terreiros de umbanda. Essa oralidade ela tem uma importância muito grande. E a Regiane fala uma outra palavra que também me geram outras imagens, que é a questão do desdobramento e do desdobramento político. O André ele começa a escrever esse livro porque ele se assume quanto negro, e ele começa a escrever não como um processo de resistência, mas como um processo de dar voz à sua escrita e à sua escrita ancestral a partir desse entendimento da sua própria cultura, da sua própria oralidade e dos pensamentos que eram transmitidos pela sua avó, enfim, que foi mãe de santo, a sua mãe, que é mãe de santo, a mãe carnal dele, que é o terreiro onde ele frequenta, se eu não me engano, em Barra Mansa. Sempre confundo se é Barra Mansa ou Volta Redonda, porque ele mora em Volta Redonda. Ou é o contrário. Mas essa importância dessa oralidade está sempre presente. E uma outra questão também que eu fico pensando é como eu, uma mulher, que dou voz à escrita de 2 homens. O meu estudo é sobre a obra especificamente do André Capilé e a obra do Ricardo Aleixo, ambos com uma oralidade muito presente, e depois outra abordagem que eu trago, uma oralidade performática, uma literatura muito própria para se performar, uma literatura para ser lida. É uma literatura baseada nos cantos sagrados, mais especificamente do Capilé. O livro Muyumbu, ele é uma tradução de alguns oriquis, ele se inspira em alguns oriquis para a criação da obra dele, e ele é atravessado por outras formas de escrita. Mas eu fico pensando como é esse meu lugar. Não gosto de usar muito também o termo de escrita feminina, mas como é o meu olhar enquanto olhar feminino para uma obra de 2 homens, que também trazem vozes de mulheres. Inclusive, o Capilé traz as vozes das esposas que não têm voz porque os maridos escondem a voz dessas personagens, tiram a voz dessas personagens nos poemas.
Enfim, então é algo que eu também fico pensando, como trazer a voz de autores negros, autores homens, através do meu olhar sobre uma literatura um pouco mais feminina, enfim, é um conceito também que está um pouco aberto para mim. Ai, Renata, querida, só também fazer um comentário, porque acho que agora eu ouvi mais vocês, mas é o mesmo desafio, a gente falava disso noutra mesa, como que alguns questionamentos em relação às possibilidades, né, de trabalho com circunstâncias que não são de vida, e uma certa leitura do conceito de lugar de fala bastante como apagamento, assim, né, como cancelamento, não como a potência, mas como restrição. E o que eu comentei foi isso: como pode que eu oriento trabalhos, né, sobre autoria negra sendo branca, e aí o que eu formulo, para mim está suficiente até aqui, eu compartilho com vocês para a gente poder, que o meu lugar é um lugar epistêmico, eu construo com muito esforço a partir de leituras, né, e, portanto, esse embate, por exemplo, com uma aluna que resiste a usar o Boaventura, porque ele é um homem branco europeu, como eu vou usar uma referência que é um homem branco europeu para trabalhar com uma figura, uma autora negra brasileira, digo, mas o Boaventura se coloca como alguém que elabora essa potência de voz, e com certeza vai ser um aliado, porque ele está num lugar epistêmico. Eu acho que aí a gente tem uma riqueza, que nós não somos iguais, mas é, 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 Renata, a ideia de que a empatia, o sentido do outro, ele move, e tu pode não estar no mesmo lugar, mas que a gente pode ser, não digo porta-voz, mas articulador dessas vozes nessa instância acadêmica. Quando tu diz que tem um viés de sacralidade, olha que maravilha tu trazer para o universo acadêmico tão duro, engessado aqui uma oralidade performática ligada ao sagrado. Isso é fantástico, é maravilhoso, mas pode sim o teu lugar, um lugar epistêmico em construção, assim, é um luxo ainda maior, né, para lidar com essa, mas gostaria de ouvir o pessoal para isso que eu estou dizendo para ela aqui, para dizer que tem autoridade sim, pode sim, é tudo misturado, homem, mulher, branco, preto, acho que a gente não é... Só concluindo, não é um problema, mas acredito que seja importante sempre falar desse lugar de fala. Já foi um problema para mim, por exemplo, no momento em que eu pesquisava no mestrado, que eu fazia uma relação entre o transe no candomblé como linguagem e o transe na linguagem performática. Então, era uma questão para mim do meu lugar de fala como uma não iniciada, um lugar fora, né, do sagrado lugar de pesquisadora. Hoje não mais, mas eu ainda assim acho importante da gente pensar sobre esse lugar de fala, né? É uma situação, Renata, não é um problema. Muito bem, obrigada por me... Às vezes se torna um problema e eu acho que não deveria. Alguém, gente, aí quer botar a colher no nosso angu? Fiquei muito à vontade, que a ideia é a gente fazer uma roda. O público que está aí assistindo, muito feliz de contar com vocês, o Everson, Janaína, deixa eu ver aqui, que eu tinha visto há pouco também, né? Diego está presente, Arnaldo sempre presente, muito, muito bacana essa presença de vocês. Podem abrir a câmera se quiserem, podem entrar com voz, o Everson já abriu o microfone, seja bem-vindo, Everson. Eu queria colocar uma questão para as três, né? Para a Cláudia, para a Rejane, para a Renata, né? Que me ocorreu ouvindo as falas de vocês, e me pareceu, né, que entra em questão como objeto de problematização, que vai afetar lá na ponta a leitura e das obras, né? O modo como cada autor, né, ou cada escritor e cada obra aí lida com a questão das heranças culturais, mitológicas, né,
de matriz africana, de matriz indígena, né? E como isso acaba chegando à escrita, né? E acaba, de certa maneira, questionando uma ideia muito estabilizada pela tradição do modernismo para cá, né? De sincretismo, né? Quer dizer, de certa maneira, acredito que a impressão que me deu, ouvindo as falas de vocês, foi que o que essas obras acabam por também trazer para o plano da escrita é um outro estatuto do que se pensava como conceito de sincretismo, né? Então, eu queria ouvir vocês falarem um pouco disso. E talvez eu possa começar? Pode ser. Posso. Obrigada, Arnaldo. Além da questão do contador de histórias, que ficou muito presente nessa minha primeira análise desse livro do Capilé, porque eu faço análise de mais uns 5 livros dele, e talvez essa questão do contador de histórias e do narrador que brinca com as suas aparições dentro da obra, uma hora é uma hora é outra, e algumas vezes se confunde com a própria história do autor, que tem uma relação com o sagrado. É a ideia que eu também quero trabalhar de sagrado, do conceito do que é o sagrado. E ambos os autores, tanto o André quanto o Ricardo Aleixo, têm 2 ideias um pouco não díspares, mas diferentes sobre o que é sagrado, até que ponto é o sagrado religioso e até que ponto o sagrado ele vai se tornando poético. O sagrado religioso, por exemplo, quando o Capilé se utiliza das suas referências culturais de matrizes africanas e coloca essas referências em formas de imagem na obra, ali ele está se utilizando do sagrado religioso, mas em algum momento ele transforma, através da sua escrita, essas imagens num sagrado que é poético, num universo que é misterioso, que não é explicável, que vem muito através da interpretação das imagens. Diferente do Ricardo Aleixo, que não tem uma relação com o sagrado religioso, porque ele não tem uma experiência, nem uma vivência nos terreiros de matrizes africanas, e ele traz essa questão do sagrado mais poético, ele se utiliza de imagens que são imagens vindas dessa ancestralidade, sobretudo porque ele também é um corpo negro, ele tem toda uma questão em relação a essa demarcação política através da sua obra, mas a escrita dele não atinge esse sagrado, esse universo religioso, que é falar sobre o candomblé na obra, mas sim utilizar sobre as imagens para se falar de um sagrado, para trazer a imagem, referências das imagens do sagrado. É uma ideia de mais de evocação do que de experiência. É uma ideia, talvez, de mais de experiência do que de vivência. O Capilé teria uma ideia mais de vivência. E o Ricardo Aleixo teria mais o valor da experiência. Ele pode ir ao terreiro, mas assim como ele escreve, ele transporta esse lugar para a poesia, transformando o que é sagrado religioso em sagrado poético. Não sei se eu respondi a sua questão. Passo a palavra aos colegas. Sim. Bom, eu acho que a palavra não é sincretismo, né? E talvez eu tenha usado essa palavra de uma forma assim, um pouco desavisada, mas não é esse o sentido. É mais um sentido assim de pluralidade mesmo, né? De diversidade. Tem um escritor que ele não sei se da Martinica, o Edouard Glissant, né? Ele usa um termo que é criolização, sabe? Para falar
disso que acontece, né, com esses povos africanos, né, com essa diáspora africana, que eles, assim, como é que ele fala? Que esses povos, eles são obrigados a fazer uma espécie, assim, de conversão da sua própria identidade, né? Ele chama-se da conversão do ser, que é uma identidade que ela é forjada, assim, sob a violência, né? Sob, sei lá, essas marcas, assim, da violência que, né, que estão inscritas, assim, sobre o próprio corpo. Para usar uma metáfora do Torto Arado, assim, é num chão manchado de sangue, né? Num rio, assim, de sangue, que essas novas identidades, elas vão sendo forjadas, elas vão se recompondo nesse novo espaço. Então, não é naquele sentido de um sincretismo, num sentido, assim, harmonioso, né? Ou de apropriação cultural, nos moldes, assim, de uma certa tradição modernista, né? Que vai trazer esses elementos, assim, né, da cultura popular, mas dentro de uma forma que, né, mantém os mesmos modelos ou padrões estéticos hegemônicos. Eu acho que no caso dessas produções, assim como a do Itamar, como da Eliana Potiguara, né, o Capilé, que eu não conheço, mas acho que vai na mesma linha, esta identidade e essas recomposições identitárias, porque a gente não pode pensar, né, em uma identidade pura, né, ou autêntica, né, essas identidades, elas são forjadas nesse choque cultural. E aí essas obras, eu acho que tensionam isso, né, assim, tensionam a existência dessas, o direito à existência dessas identidades, da forma, sabe, como elas são, com as suas referências culturais, com né, os seus rituais, né, o seu modo de, assim, né, de lidar, né, com o cosmos, com a natureza, com os animais, de conceber a vida, né? Então, eu acho que não, né, não é nesse sentido, assim, desse sincretismo que pasteuriza, vamos dizer assim, que faz uma apropriação, né, dessa cultura para uma ordem assim, de uma estética hegemônica. Eu acho que é bem o contrário. Assim. É o Glissant que fala isso, ele fala de hibridização, de poética da diversidade, esse é o título, né, de um dos livros dele, né, nesse sentido dessa confluência, sabe, esse direito de existir numa confluência de identidades e de imaginários culturais. Me parece que a gente... Sim. Desculpa. Não, desculpa. A Cláudia vai falar também, né? Mas bem rapidinho, assim, eu acho que particularmente no caso da Potiguara, me parece que o texto vai bem para esse viés do que a Regiane trouxe no final da fala dela, da questão de identidade, mas uma identidade que busca, assim, um vínculo, uma espécie de quase personificação, né, com este âmbito do mito cosmogônico mesmo, dos povos originários indígenas brasileiros, mas carrega consigo, me parece, uma dimensão que agora me está presente, porque a gente ontem discutiu o livro do Schopenhauer, né, A Queda do Céu, então está bem presente para mim essa ideia de que o xamã carrega para além dessa relação espiritual, esse mundo invisível, esse mundo que a floresta oferece para ele, ele carrega uma dimensão também de uma certa obrigação de manutenção de um certo do seu grupo, né, numa luta política, e que
no caso dessa identidade indígena da Potiguara, carrega junto, ou com essa religião mais voltada para a dimensão cosmogônica indígena, carrega também essa dimensão política, assim. Então, eu acho que é esse o viés que ali está colocado. Bom, Luciana colocou aqui uma... Levantou a mão aí, desculpa. O Diego levantou a mão. Lembrando que o nosso teto é às 16, a gente pode avançar alguns minutinhos apenas. O Diego havia pedido, né, para falar. Então, por favor, Diego. Não quero tomar muito tempo, então. Quero mais ouvir do que falar, mas só enquanto a fala da Luciana, né, e depois rememorando a fala das professoras Cláudia, a Regiane, a Renata, lembrei do livro Mito e Literatura, do Eduardo Subirats, né, que vai trazer muito essa leitura, né, vamos assim dizer, da América Latina, ou da literatura latino-americana, a partir de alguns autores, né, o Mário de Andrade, o Guimarães Rosa, o Augusto Roa Bastos, o José Maria Arguedas e o Juan Rulfo, né, a partir dessa perspectiva do mito mesmo, né, que muitas vezes, né, na universidade é relegada, né, como a professora Luciana falou, né, essa esfera mítica, enfim. Então, eu achei bem interessante também, porque, de maneira diferente, inclusive, né, os textos trazem, né, essa figura, né, mítica, seja um pouco na visão da curandeira, né, enfim, seja na questão dos encantados, né, que aí já une, inclusive, muitas vezes mitos de duas culturas, né, os encantados muitas vezes se associam mais à cultura indígena, outras vezes essa espécie, né, difícil achar uma palavra, mas vamos dizer, sincretismo entre as culturas africanas e as culturas indígenas, né, e os orixás, enfim, todas essas figuras que a Renata trouxe. Então, essa questão do mito também como constituinte do ser humano, né? E como muitas vezes a gente ovaciona os mitos gregos, esses mitos que advêm de lá, e renega os nossos mitos originários e dos povos originários aqui, né? Que trazem também um certo conhecimento em relação com o mundo, né? Esses tempos até li recentemente sobre o mito do cacau, né? E do surgimento do cacau, toda essa questão, e é uma construção poética lindíssima, né? De relação com a vida, com a terra, com a natureza, né? E que muitas vezes a gente toma como menor, né? Enquanto alguns mitos, muitas vezes gregos, ou enfim, a gente, né, toma como um saber aí, né, enfim, iluminado quase, muitas vezes, né, enfim, só para ressaltar isso, e falar um pouquinho do livro, né, que me lembrou bastante esse Mito e Literatura. Ele foi traduzido recentemente para o português, de 2021, do professor Eduardo Subirats, né, mas ele é um livro original de 2014, no caso, né, ele foi publicado em 2014 e traduzido para o português no ano passado. Enfim, é bem bacana também, não sei se vocês conhecem ou não. Não conhecia, Diego, fiquei bem interessada. Eu vou atrás, obrigada. Eu também, é um tema que certamente interessa bastante. Eu conheço uma outra coisa do Subirats, eu acho que a Sociedade do Espetáculo, não me lembro mais, tem um outro livro que eu acho que até tenho dele aqui, mas esse eu não conhecia, não. Obrigada pela dica. Obrigada. Bom, eu acho que a gente poderia aqui ficar conversando horas, né? Não sei se é o mesmo, tá? Eduardo Subirats está aqui, ó, A Cultura como Espetáculo. Obrigada aí por compartilhar a indicação de leitura, Regiane. A gente poderia aqui realmente, né, ficar muito tempo e gostaríamos, mas nós temos de obedecer aí, entre aspas, as designações da organização do evento. Acho que as meninas monitoras vão colocar aqui, se vocês quiserem entrar para continuar a conversa lá no café virtual. Deise e Eduardo, eu acho que vocês têm o link, né? Se puderem colocar aqui, por favor, no chat. Vou colocar sim, Renata, estou colocando agora. Tá bom, Deise, obrigada. E a gente poderia que eu, por exemplo, eu tenho uma fascinação, assim, um fascínio pela Santa Rita Pescadeira, que eu acho que é uma personagem que realmente, acho que, assim, para além das irmãs, né, eu acho que realmente, e o fato dela ser a terceira narradora, eu acho que é muito, assim, pelo menos na minha leitura, assim, impactante,
e essa onisciência que ela, em primeira pessoa, tem, né, dentro do contexto da narrativa, né, então é muito, muito interessante, né, a gente pensar nessa perspectiva de uma divindade, né, de uma entidade, então realmente eu acho que foi um grande, né, atrativo, assim, do romance, né, e a gente poderia falar, né, dessa questão da memória, né, da sobrevivência da memória por meio do culto, né, do culto ou da memória da própria entidade, né, que vai ficando para trás e tudo mais, e essa questão do tempo, né, que a Regiane falou, né, o tempo mítico, uma espécie de tempo mítico, né, em que todos os tempos se encontram de alguma forma. Enfim, então eu acho que é muito, muito interessante. Bom, mas nós temos que aqui encerrar, né, o nosso simpósio. Nós agradecemos, né, Gine, a Luciana e eu, por cada inscrição que nós recebemos, né, porque sem vocês esse simpósio não existiria, então, muito obrigada por vocês terem enviado as propostas e por esse diálogo aqui tão enriquecedor que nós tivemos aí nesses dias de simpósio. Agradecemos também as meninas, Deise e Eduarda, né, monitoras, tivemos também Fernanda, Rafaela, então agradecemos aí a todas as monitoras que nos acompanharam aqui e nos auxiliaram durante a realização das mesas, né. E também agradecemos aí os demais apresentadores e apresentadoras dos outros dias e também o público ouvinte, né, que nos acompanhou aqui também. O nosso muito obrigada, né, Gínia? Sim. Então, até mais, qualquer coisa, tem o nosso e-mail lá, né, na organização do evento, se vocês desejarem entrar em contato, né, conversar, estamos disponíveis aí. E o nosso muito obrigada. Até mais, gente. Obrigada. Tchau, muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, obrigado. Tchau.